Irmãos, o Senhor me trouxe uma palavra muito especial, como todas as outras. Mas na terça-feira, na oração, eu tive uma visão clara do nosso Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Eu estava aqui na terça-feira, e a terça-feira tem sido momentos realmente extraordinários. E eu estava aqui na terça-feira, na oração, e o Senhor me trouxe à memória uma visão que eu tive do penúltimo encontro dos jovens. Não o encontro agora de sábado, mas o outro. A Dani e o Gabriel estavam aqui tocando, louvando ao Senhor. E o Senhor me mostrou o Senhor Jesus sentado aqui, ó. E ele estava assim, curtindo o louvor, curtindo ali aquele momento de adoração. E foi tudo muito lindo, muito maravilhoso. E aí na terça-feira, quando eu fechei os meus olhos, me veio essa lembrança. E aí quando eu abri os olhos, no momento da oração, eu vi o Senhor Jesus, o mesmo Senhor Jesus, passeando sobre a igreja. Ele passeava sobre cada irmão, cada irmã. Depois, no momento em que nós fizemos o círculo aqui, ele estava aqui no meio. Só que durante a oração eu perguntei para ele assim: Senhor, como é bom, como é maravilhoso e poder te ver. Lógico que não é de uma forma assim, a gente vê uma luz, a gente vê mas o Senhor sempre me mostra a mão dele, a mão furada. E eu falei: Senhor, como é bom, como é maravilhoso te ver. Como eu queria que todos aqui pudessem te ver, Senhor. Como eu gostaria que todos pudessem contemplar. E ele me respondeu, ele falou: sim, todos podem me ver. Inclusive, na terça-feira, ele foi passando o WhatsApp lá do céu. Toda a pregação de hoje. Ele falou: eu quero que você leve para a igreja, porque todos têm o direito e a oportunidade e a liberdade de contemplar a beleza do Senhor. Seja de forma visível, seja de forma de sentimento, seja algo, porque tem pessoas que não chegam a ver com os olhos, mas elas sentem a presença de Jesus. Então, quando eu falo que nós temos esse direito, é esse direito de sentir verdadeiramente a presença do nosso Deus. E aí ele me trouxe essa palavra para nós hoje. E eu quero compartilhar com a igreja. Hoje nós vamos falar sobre a cura da cegueira espiritual. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um aqui essa noite. Se você está aqui essa noite é porque o Espírito Santo tocou você e você teve a sensibilidade de escutar a voz dele e estar aqui essa noite. Nenhum de nós estamos aqui por coincidência, nenhum de nós estamos aqui por estarmos, mas o Senhor preparou esse encontro. E nós vamos honrá-lo, porque nós estamos cultuando a Ele. Amém? Todos acharam? João 9, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele,
nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-lhes eles. E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, é muito interessante, eu aconselho que você leia todo o capítulo, porque tem um desenrolar dessa história muito interessante. Mas nós vamos trabalhar até aqui esse versículo, porque é aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então hoje, eu quero aqui começar a dizer que a visão natural, ela é muito diferente da espiritual. Aquilo que nós olhamos com os olhos da carne é muito diferente daquilo que nós temos a visão espiritual. Lembra de Samuel? Samuel, ele é enviado à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um novo rei de Israel. E chegando lá, ele se depara com os filhos de Jessé, os mais velhos, aqueles até que eram soldados de Saul. E quando ele olha para aqueles homens fortes, guerreiros, o que ele fala? Certamente é um desses. Era a visão natural de Samuel, olhando para o homem ali, dizendo assim: olha, é um desses aqui. Mas lembra que o Senhor disse? O Senhor disse lá em 1 Samuel 16, ele disse que ele não vê com os olhos do homem, mas ele não vê como a aparência, mas ele vê com o coração. Ou seja, os olhos espirituais. Então, muitas coisas daquilo que nós vemos de forma natural, não é aquilo que de fato representa perante ao Senhor. Então é nessa noite que nós vamos falar sobre a abertura dos olhos espirituais. E eu creio em nome de Jesus Cristo que essa noite, se de repente ainda você não tem essa sensibilidade de ter esse olhar espiritual, hoje o Senhor Jesus me trouxe aqui para fazer com que você venha desfrutar de uma visão espiritual. Eu creio que o Senhor Jesus me trouxe aqui essa noite para que muitos olhos sejam abertos espiritualmente. Isso não significa que você esteja em pecado, não. Não. Mas de repente, pela sua caminhada ou pela sua pouca caminhada, você ainda não teve essa experiência. O Senhor Jesus hoje está aqui para que Ele possa curar,
para que Ele possa abrir os nossos olhos, para que nós venhamos a enxergar de forma espiritual e desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Eu olho para esse texto, irmãos, e eu já vejo algo muito interessante. O texto diz que, ao passar, Jesus viu. Irmãos, eu olho para esse texto e eu já começo a aprender com esse texto. Eu já vejo que, por onde Jesus passa, por onde Jesus está passando, ali há mudanças, há milagres, para aqueles que querem. Ou seja, passando Jesus, quando Jesus passa, tudo pode mudar. Quando Jesus está passando, tudo pode mudar na sua vida. Tudo pode passar, porque a palavra diz que passando ele viu um cego. Só que eu vejo que Jesus, ele não só viu um cego, mas ele viu um homem. Assim como ele olha muitas vezes para nós, ele não nos vê apenas um pecador, apenas uma pessoa que luta contra a sua ansiedade, uma pessoa que luta contra a sua depressão, uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Jesus olha para mim, para você, e ele vê um homem, ele vê uma mulher. E se ele passar pela nossa vida, assim como ele tem passado, ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar a minha vida, ele pode mudar a sua vida. É o que eu aprendo com esse texto aqui. Ele passando, ele viu este homem cego. Mas olha que interessante. Quando ele passa por esse homem, os discípulos começam a falar, sabe o quê? Mestre, quem pecou? Foi este homem ou foi os pais dele? Isso mostra para mim e para você que as pessoas muitas vezes elas procuram achar os culpados. Eles olharam para aquele homem cego e disseram assim, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Isso daqui são os olhos naturais. Os olhos naturais, eles querem procurar quem é o culpado. Por que a pessoa está passando por aquilo? Eles procuram a enxergar somente aquilo que está acontecendo, a circunstância que está envolvida. É muito simples. É de forma racional. É lógico. Quem é o culpado disso? Por que esse homem está cego? Por que esse homem não enxerga? Só que nós lemos o texto dizendo que esse homem era cego de nascença. E nós somos cegos por nascença, espiritualmente. Quando nós nascemos, ninguém nasce já sabendo de tudo. Mas eu olho para esse momento em que os discípulos passam por ele, com esse olhar, buscando quem é o culpado, querendo saber quem errou. É os olhos naturais, enxergando aquilo que é a circunstância, aquilo que está sendo apresentado. É o que muitas vezes nós passamos e vemos por aí. Pessoas tentando achar os culpados, querendo achar a lógica de tudo, querendo resolver de forma racional. Mas olha a resposta de Jesus. Sabe o que Jesus fala? Jesus responde, nem ele pecou, e nem os seus pais. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer, vocês estão enxergando errado. Não é para isso que eu estou ensinando vocês. Jesus está dizendo aqui, não procure o culpado. Não procure alguém para condenar. Jesus está olhando assim para eles e dizendo assim, chega desse olhar natural, limitado.
Vocês precisam aprender a enxergar um pouco mais lá na frente. Não procure condenar ninguém, não culpar ninguém, mas sim você pode procurar e olhar para aquele que pode resolver todos os problemas. Porque tudo é uma oportunidade para a glória do Senhor. Olha o que ele responde. Ele responde aqui, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse. Então, irmãos, Jesus responde, tira esses olhos naturais e vai para os olhos espirituais. Aprenda comigo. Aprenda com o Senhor Jesus. Ele responde, não é dessa forma que o mundo funciona. Não é só o visível, mas é o invisível também. E Jesus, ele vai além, ele continua dizendo, ele diz, enquanto é dia, ou seja, enquanto nós temos tempo, nós precisamos apresentar um evangelho que transforma. Enquanto é tempo, eu preciso apresentar um evangelho que cura. Eu preciso apresentar um evangelho que liberta. Eu preciso apresentar um evangelho que me abra os olhos espirituais. O Senhor Jesus, ele nos ensina muito com essa passagem. A misericórdia, a graça. E a palavra de Deus diz que Jesus foi ao encontro desse homem e ele cuspiu no chão. A palavra diz que Jesus cuspiu no chão e misturou terra com a saliva. Irmãos, tem um significado o porquê ele cuspiu no chão. Naquele tempo, naquela época, os judeus eles tinham muito claro na mente dele, na cultura deles, de que se alguém nascesse com alguma deficiência, isso era decorrente do pecado dos pais, isso era decorrente do pecado dele, enfim. É por isso até que os discípulos perguntaram, quem pecou? Então, se a pessoa nascia com uma deficiência, era uma pessoa amaldiçoada. E eles tinham o hábito de passar por essas pessoas e cuspir. Não na pessoa, mas cuspir. Então imagina esse homem, toda vez ele não enxergava, mas ele escutava o guspe. E esse guspe era assim, maldito. Esse guspe era amaldiçoado. Esse guspe era, você não é bem-vindo. Você é uma desgraça. Era isso que significava o guspe. Mas por que então Jesus chegou próximo dele e cuspiu também? Eu entendo que Jesus ele quer trazer para nós algo muito especial. Jesus ele quer mostrar que do lugar da sua humilhação será a sua exaltação. Do lugar onde você está sendo humilhado, esse será o lugar que você será exaltado pelo Senhor nosso Deus. É do lugar de humilhação que o Senhor vai te levar para a exaltação, para honrar e glorificar o nome dEle. Aleluia, Deus. Eu não sei o que cada um de fato tem passado, mas o Senhor coloca muito forte no meu coração, do lugar de humilhação, do lugar que você está sendo humilhado, do lugar que é onde você está sendo esfolado, do lugar onde você está sendo apontado. É desse lugar que o Senhor vai te exaltar. Mas não é para ti, é para a honra e glória ao nome dEle. É por honra e glória ao nome do Senhor, ou seja, enquanto todos estão te desprezando, Jesus ele vai ao teu encontro. Jesus ele vai ao teu encontro, porque ele te viu.
Porque o Senhor te viu. Ele te vê. Tudo que você tem passado, tudo que você tem enfrentado, todas as suas lutas, todas as adversidades, posso eu não ter visto, pode os irmãos não terem visto, mas o nosso Jesus, Ele viu. E do lugar de humilhação será um lugar de exaltação. O mesmo Davi, que era desprezado pelo pai, que era desprezado pelos irmãos, quando Saul termina de perguntar para Deus, é esse? É esse? É esse? E o Senhor falava, não, não, não. A ponto de Samuel dizer assim, acabou teus filhos? Tem mais algum? E Jessé fala assim, me lembrei. É aquele que trabalha. Chama ele lá. Ou seja, Davi, ele foi ungido no meio daqueles que desprezavam ele. Do lugar de humilhação, Davi, ele foi ungido no meio dos seus irmãos e na frente do seu pai. Aquele que era improvável, aquele que era o menor de todos, aquele que ninguém considerava um homem para ser rei, ele foi ungido na frente de todos. Ou seja, do lugar de humilhação, Deus vai te levar à exaltação para a honra e glória ao nome dele. E Jesus, ele faz aquela lama e ele passa nos olhos daquele homem. Ele coloca nos olhos daquele homem aquela lama. E mais uma vez, Jesus fala assim, vá lavar-se no tanque de Siloé. Irmãos, olha o que nós aprendemos. Jesus tem o poder para fazer a cura sem precisar passar lama? É claro que tem. Ele já fez isso. Jesus, ele tem todo o poder para fazer o que ele quer, mas tudo que Jesus faz é para nos ensinar. E ele passa aquela lama nos olhos e diz assim, vá lavar-se no tanque de Siloé. Sabe por que Jesus faz isso? É para mostrar que a parte dele, ele faz. Ele chegou até esse cego. Ele passou a lama nos seus olhos. Mas o ide para o tanque de Siloé, aí é o homem que tem que fazer. Ou seja, o Senhor está conosco, nos dando direção, nos abençoando, nos encaminhando. Mas eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ir. Nós precisamos tomar a decisão. Ou seja, a decisão aqui, ela é minha e sua. É individual. Quando Jesus fala assim, vai se lavar então, lá no tanque de Siloé. A decisão, ela é individual. De você ir ou de você não ir. A decisão é minha e sua. Jesus, ele não obrigou. Assim é Jesus comigo e contigo, ele não obriga, mas ele dá direção. O Senhor nos ajuda. O Senhor está conosco, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se é Jesus quem dá a direção, então eu vou. Porque é Jesus que mandou. Se é Jesus que está dando a direção, Ele dá a provisão. Se é Jesus que está dando a direção, se é Ele que mandou, eu vou. Eu não preciso estar vendo, eu não preciso estar entendendo. Quantas vezes nós caminhamos sem entender. Mas se Jesus mandou, vai. Esse homem, ele não estava vendo, mas ele foi. Ele foi. Porque ele não precisava ver, ele não precisava estar entendendo, ele só precisava crer.
E assim o Senhor Jesus está falando conosco. Não precisa você ver, não precisa você entender, basta você crer. Nós precisamos crer. Esse homem, ele não viu, mas ele sentiu o seu coração queimar por Jesus. Ele não estava vendo nada, ele nunca viu nada. Mas o seu coração sentiu queimar por Jesus. Quando Jesus disse, vá e lave-se. Tem muitas vezes que nós vemos muitos Tomé. Eu preciso ver para crer. Eu preciso ver para crer. Só acredito se eu ver. Irmãos, o Senhor Jesus está dizendo aqui que nós precisamos exercitar a nossa fé para que os nossos olhos espirituais possam se abrir, para que os nossos ouvidos venham ficar sensíveis à voz do Espírito Santo. Tem horas, irmãos, que a gente perde muito tempo tentando entender. Eu vi esses dias um vídeo de um pastor dando um testemunho, eu achei muito interessante. Ele disse que ele tinha 3 crianças pequenas. E certa vez ele chegou para essas crianças e falou assim, nós temos o aniversário do fulano, vai lá se arrumar. E como era muito próximo às idades, então todos participavam ali das festas. E eles se arrumaram numa alegria. E aí eles entraram no carro e foram para esse aniversário. E diz que uma hora ele olhou no retrovisor e viu aquelas crianças numa alegria, numa festa. E o Senhor ministrou no coração dele, dizendo assim, você precisa ser como essas crianças. Essas crianças estão no banco de trás do carro do pai. Elas não sabem como funciona um carro. Elas não sabem dar uma partida, elas nem sabem o que é motor. Elas não têm noção de como pilotar isso daí. Elas nem sabem se o IPVA está pago, se o seguro está pago. Elas não sabem a rota que você vai tomar. Mas a alegria delas está porque eles estão dentro do carro do Pai. E se eles estão dentro do carro do Pai, eles não precisam entender. Eles precisam simplesmente estar e crer que o Pai está na direção. O Senhor diz ao meu coração de forma muito forte: o Senhor está na direção. Não tente pegar o volante. Não tente tirar ele da direção. Ele está na direção. Deixe ele conduzir. O caminho que ele vai tomar é com ele. Aleluia, Deus. Esse homem, ele tomou a decisão de ir. E ao tomar a decisão de ir, ele voltou vendo, ele voltou enxergando tudo. Tudo que vem de Jesus, irmãos. Tudo que vem da parte de Jesus nos traz paz, nos traz cura. Tudo que vem do Senhor nos traz paz e nos traz cura. Esse homem, ele volta enxergando, agora os seus olhos estão abertos. Ao se lavar, os olhos dele se abriram. Ou seja, a partir desse momento, você começa a enxergar. E trazendo para o lado espiritual, quando nós lavamos os olhos, quando nós começamos a enxergar de forma espiritual, você começa a ter uma nova percepção. Você começa a enxergar com os olhos da fé. Você começa a contemplar as belezas de Deus. Você começa a contemplar o manifestar da glória do Senhor. Ou seja, a partir do momento que os teus olhos abrem, a sua vida muda.
A vida desse homem mudou porque os olhos foram abertos. Quando os olhos se abrem, a tua vida muda, o teu comportamento muda, as tuas escolhas mudam. Quando os teus olhos abrem, a tua caminhada muda. Quando os teus olhos abrem, as tuas preferências, elas mudam. O teu querer muda. A tua prioridade muda. Basta os olhos se abrirem e a tua percepção, de forma geral, ela muda completamente. Aleluia! É de forma natural, mas espiritual. E as pessoas começam a perceber a diferença. As pessoas, elas começam a perceber a diferença, porque tudo começa a mudar na sua vida. Porém, as trevas, elas também percebem. Os levantes começam a acontecer. Porque enquanto você é cego, está tudo certo. Você não sai do lugar, você está mendigando. A tua vidinha é aquilo ali. Você vive o mesmo capítulo todos os dias. Era aquele homem sentado pedindo esmola todos os dias. Porque a visão deles era uma visão fechada. Mas a partir do momento que os olhos se abrem, é o momento que a luz ela entra. É o momento em que você se torna uma luz também, porque você começa a ter uma visão diferente. Então agora você já não é mais escravo da escuridão. Você já não é mais escravo daquilo que é lógico, das coisas naturais. E aí se levantaram também, como diz o texto, aqueles que conheciam ele anteriormente. Vai se levantar pessoas que conhecem você anteriormente. A partir do momento que os teus olhos começarem a enxergar de forma espiritual, aquelas pessoas que conheciam você, elas vão perceber. E elas vão dizer o quê? Não é este que costumava ali a ficar mendigando? Não é este que costumava a ficar mentindo, trapaceando? Não era este aqui que ficava ali sendo desonesto? Não é este que ficava ali naquele boteco todos os dias? Não é este que ia para as festas de bebedeira e se embriagava? Não é este que vai para as bocas de fumo se drogar? Não é este que vai se prostituir? Aquelas pessoas que te viram anteriormente, elas vão começar a falar: não é este que era. Isso é natural, irmãos. Isso é natural que se levante. Outros mais confusos ainda dizem assim: não, apenas parece, mas não é ele não. É outra pessoa. Não é possível. Eu não posso acreditar que aquela pessoa agora, que era um mendigo, que não enxergava nada, que tinha uma vida medíocre, se transformou em um homem que consegue enxergar, que está mudando a sua vida. Não, não é aquele lá não. Parece com ele, mas não é. Este é o momento exato que vemos o posicionamento de todos. Daquele que realmente sabe quem abriu seus olhos. Esse é o momento que nós vemos o posicionamento verdadeiro daquele que sabe quem abriu seus olhos. Porque este homem respondeu: não, sou eu mesmo. Aquele lixo é eu agora. Aquele que não prestava, sou eu. Aquele que estava ali mendigando, sou eu.
ele não titubeou, ele não fraquejou, ele não foi frouxo. Ele disse, era eu mesmo. Era eu que era aquele homem cego, jogado. E as pessoas dizem assim, perguntam, como assim? Quem abriu os seus olhos? Como é que você mudou de vida? Que atitude você teve que mudou a sua vida? E é nesse momento que nós temos a identificação de um coração entregue ao Senhor. Porque eu garanto para você que alguns podem falar assim, olha, eu fui num curso aí e algo mudou a minha vida. Ah, eu encontrei uma pessoa que me ajudou. Mas ele não. Ele respondeu assim, foi Jesus. Foi Jesus, ele veio ao meu encontro. Foi Jesus que me viu. Ele tocou os meus olhos e agora eu vejo. Irmãos, nessa noite, nós precisamos sair daqui vendo Jesus, sentindo Jesus. Os nossos olhos precisam ser abertos. Nós precisamos. É tão bom sentir a presença de Deus. É tão bom ver manifestada a glória dele. E quando você sente isso, quando você vê isso, você não troca mais isso por nada. A tua alegria, a tua felicidade é estar com Jesus. Enquanto muitos procuram no mundo, muitos procuram em vários lugares, mas só Jesus, ele pode dar a verdadeira alegria, o verdadeiro sentimento de estar junto. Ontem nós passamos aí e vimos que está tendo uma festa na cidade. E todo mundo com aquela garrafinha, canequinha, justamente para beber. E estava chovendo ontem à tarde, a hora que nós estávamos vindo aqui. E o povo com frio, porque anda sem roupa, né? Praticamente sem roupa. E eles com frio na chuva ali, mas com a canequinha e firme. A gente olha, e eu tenho dó, porque eles não sabem o que é a verdadeira alegria. Enquanto eles vão buscar a verdadeira alegria em festa, em bebedeira, em noites, em cigarro, em drogas, em prostituição, eles não entenderam, eles não conseguiram ver, os olhos deles estão fechados. Mas o Senhor está aqui hoje para todos nós que queremos abrir os nossos olhos. Ele respondeu, foi Jesus que abriu meus olhos. Foi o Senhor Jesus que tocou nos meus olhos. Irmãos, eu quero trazer alguns pontos aqui para nós. Pontos que fazem com que nós venhamos ficar cegos. De forma muito rápida, eu quero pontuar o que pode fazer com que nós venhamos ficar cegos espiritualmente. E o primeiro ponto é a falta de intimidade com Deus. A falta de intimidade com o Senhor nos deixa cegos. Se nós não oramos, se nós não lemos a palavra, se nós não temos um louvor, uma adoração, se eu e você não temos um momento em que nós vamos meditar na palavra, meditar no Senhor, fazer o nosso devocional, fazer o nosso jejum, ou simplesmente ter um tempo com Deus. Irmãos, o tempo com o Senhor é entrar no seu quarto, fechar a porta e ali ficar, Senhor, eu estou aqui. Um tempo com Deus. A falta de intimidade nos deixa cego. Porque além da falta de intimidade, a falta de falar, a falta de ouvir, isso também faz com que nós não venhamos nos alimentar espiritualmente. E o segundo ponto, o que é? Se alimentar de qualquer coisa. Tem muitas pessoas se alimentando de qualquer coisa.
Tem muito veneno disfarçado de boa comida. Tem muita coisa ruim disfarçada de coisa boa. Sabe qual é as frases que eu mais escuto? As frases que eu mais escuto é assim: todas as religiões são boas. Afinal de contas, todas falam de Deus. Precisamos perguntar qual Deus. Ou eles falam assim, tudo que fala de Deus está valendo. Tem mais. Não fazendo mal para ninguém e falando de Deus está bom. Olha que coisa mais rasa. Não, irmãos. Não é assim, não é esse o caminho. Nós precisamos nos alimentar da verdadeira comida espiritual. Então, se alimentar de qualquer coisa, principalmente hoje, na era da internet, hoje está mais complicado ainda. Porque um monte de frases, um monte de contexto fora, um monte de texto fora de contexto. E às vezes a pessoa está falando de uma coisa, ela tira um pedacinho do vídeo e transforma numa outra leitura. E aí sai um monte de gente repetindo aquilo tudo, achando que é uma verdade. Nós precisamos se alimentar de coisas boas. Terceiro ponto que te deixa cego: a religiosidade. A religiosidade te deixa cego. Afinal de contas, quem é que perseguiu Jesus? Os religiosos, fariseus, os mestres da lei. Irmãos, é muito comum. É mais comum do que nós imaginamos. Você chegar para uma pessoa e falar assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Não vou falar aqui para não. Eu vou tatuar o nome aqui. Eu sou eu sou de Cristo. Placa de igreja não te leva para o céu. Placa de Deus não vai, placa de igreja não vai te salvar. Então a religiosidade em excesso vai te tornar cego. Porque você vai para as leis. Você vai para as leis. E Jesus pegou todas as leis e transformou em duas. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Aquela plaquinha que estava lá na grama, não pise, ele pegou aquela placa e colocou dentro de nós. Mas tem gente ainda na religiosidade. Religiosidade te deixa cego. Quarta coisa que te deixa cego: andar com pessoas que não têm a mesma visão de reino, que não têm os mesmos princípios. Andar com pessoas que não têm a mesma visão. Nós precisamos, irmãos, selecionar onde nós estamos sentando, com quem nós estamos nos relacionando. Lógico que nós temos que entender que no mundo corporativo nós temos que trabalhar e tudo está envolvido. Faz parte do mundo corporativo. Mas aquela amizade, aquela intimidade, precisam ser de pessoas que têm a mesma visão de reino. Quer ver um exemplo? É tão bom você sentar com uma pessoa que tem a mesma visão de reino. Porque a conversa ela vai ser só sobre a palavra. Eu aprendi isso. Eu tive uma experiência com isso. E você começa a trocar informações ali a respeito da palavra, a respeito do Senhor Jesus. Mas quando você se senta na roda de escarnecedores, irmãos, infelizmente, isso não vai te impulsionar para Cristo. Isso vai te impulsionar para fora de Cristo. Então nós precisamos entender quem são as pessoas que nós estamos nos relacionando. Quinta coisa: fazer a vontade da carne. Fazer a vontade da carne. A primeira coisa que a carne faz é anular a necessidade do Espírito.
A primeira coisa que a carne faz é anular a necessidade do Espírito. A carne ela vai lutar o tempo todo contra o Espírito, contra a vontade do Espírito, porque ela quer saciar a carne. Sabe aquele momento que você está com uma preguicinha para vir no culto? É a carne dizendo assim para você, fica aí, você merece. Sabe aquele momento que você está querendo ir na célula, mas eu estou bem cansado. É a carne dizendo assim, não vai, porque lá você vai escutar a palavra. A carne ela vai sempre levar contra a necessidade do Espírito. E é nesse momento que você vai ficar cego. Sexto, orgulho e arrogância. Isso nos deixa cego. Orgulho e arrogância é aquela crença de que você sabe tudo. Você sabe de todas as coisas, você não precisa de ninguém, você é inteligente. Você tem uma sabedoria acima dos outros. Orgulho e arrogância é a autossuficiência. Eu preciso de mim mesmo. Se sobrar um tempo, aí eu peço uma ajuda para Deus. Ou se Deus quiser até, eu ajudo ele, se ele precisar. Irmãos, tem gente que é tão arrogante, é tão soberbo, tão arrogante. É tão arrogante que eu falo, meu Deus, Deus deve pedir ajuda para ele, porque não é possível. A pessoa sabe tudo, mas não faz nada. Se você comer isso aí, você vai passar mal. Eu sei, mas continua comendo. Isso deixa cego. A pessoa fica cega espiritualmente. Sétima, para nós encerrarmos aqui. Pecados e vícios. Pecados e vícios te deixam cego espiritualmente. O pecado, ele te afasta de Deus. Nós sabemos que o salário do pecado é o quê? A morte. A morte espiritual. O pecado, ele te enfraquece. O pecado, ele drena a tua energia, a tua fé. E o vício nos faz perder o controle de nós mesmos. O vício faz que nós venhamos perder o domínio de nós. O vício nos deixa aptos a fazer aquilo que a carne deseja. O vício faz com que nós venhamos fazer aquilo que nós não devemos. E não fazemos aquilo que precisamos. Então, irmãos, o que pode deixar, lógico, tem muito mais coisas. Mas o que pode te deixar cego espiritualmente é a falta de intimidade. Se alimentar de qualquer coisa. A religiosidade em excesso. Andar com pessoas que não têm a mesma visão. Fazer a vontade da carne, o orgulho, a arrogância, o pecado e o vício. Isso pode fazer com que você fique cego espiritualmente. E para que eu venha então ter os olhos abertos, o que eu tenho que fazer? Ao contrário. Se falta intimidade, venha ter intimidade. Vai orar, vai ter um tempo com Deus, vai ter adoração. Faça o teu quarto um quarto de guerra. Entra lá, liga um louvor e deixa a coisa acontecer. Deixa o manifestar de Deus entrar no seu lar, entrar na sua vida. Tenha intimidade de você ter a sensibilidade de ouvir a palavra, a voz do Senhor. Tenha uma alimentação espiritual saudável. Mas não só saudável, tem que ser de forma contínua. Porque tudo aquilo que nós alimentamos fica forte. E se nós deixamos de nos alimentar, ficamos fracos. Em vez de ter uma vida de religiosidade, tenha uma vida cristocêntrica. Cristo em primeiro lugar. Ponto. Ande com pessoas que estimulam a você ter uma vida para Cristo. Ande com pessoas que vai te impulsionar cada dia mais ter uma vida com Cristo.
ande com pessoas, que você possa trocar experiência. E isso crescer a sua fé. Faça a vontade do Espírito. Quando a carne está gritando, fala: carne, fica quieta aí, porque eu vou no culto. Fica quieta aí, carne, porque eu vou na oração, eu vou na célula. Eu vou evangelizar um amigo, vou tomar um café com ele, vou evangelizar ele. Sexto, tenha a humildade de saber que tudo vem do Senhor. Ao invés de arrogância, de soberba, tenha a humildade. E saber que nós não somos nada. A nossa vida pode mudar em um estalar de dedo. Quem já passou pelo hospital por esse tempo, né? Em um estalar de dedo a tua vida muda. Você tendo dinheiro, não tendo dinheiro, não tendo conta, não tendo conta. Tudo vem do Senhor. Lute contra os seus pecados e os seus vícios. Lute contra o pecado e os seus vícios. Não fique conformado, mas sim indignado todos os dias com o pecado, a ponto de você lutar com todas as suas forças. E eu tenho a certeza que os teus olhos serão abertos. Irmãos, eu estou caminhando aqui para o final. O Senhor quer abrir os teus olhos. E a partir de hoje, você vai ter uma visão espiritual, acompanhada de mudanças na tua vida. Se você quiser. O Senhor não te obriga. O Senhor não obriga ninguém, mas Ele está aqui. O nosso Senhor Jesus está aqui, amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui. E Ele está com a lama prontinha para passar nos teus olhos. Ele está com a lama prontinha para passar nos teus olhos. Mas lembre-se que Jesus, Ele fez a parte dele. Ele está aqui, Ele já fez a parte dele. A lama já está pronta. Mas a decisão, ela é sua. A decisão é exclusivamente sua. Se você vai ou não até o tanque de Siloé. Essa decisão Jesus não vai tomar por você. Essa decisão ninguém pode tomar por você. Só você pode tomar essa decisão. E eu profetizo em nome de Jesus que os teus olhos hoje vão ser abertos. Eu declaro em nome de Jesus que os teus olhos vão ser abertos para que você possa contemplar a glória de Deus sobre a sua vida. A partir de hoje você vai começar a ver as coisas diferentes. A partir de hoje as suas atitudes serão diferentes. Assim como o ajudante de Eliseu, que estava com os olhos naturais, chegou para Eliseu e disse assim: Eliseu, está tudo perdido, estamos cercados. E Eliseu, ele fez uma oração: Senhor, abre os olhos desse rapaz. E quando o rapaz abriu os olhos, ele viu carros, cavalos e soldados de fogo. Se você hoje decidir ir até o tanque para lavar os teus olhos, você vai sair daqui tendo uma visão espiritual. Os teus olhos serão abertos. E muitos podem até duvidar. Muitos podem até questionar. Assim como esse homem, ele foi questionado. Os fariseus pegaram ele, levaram ele e disseram assim: quem abriu os teus olhos? Foi Jesus. Chama os pais desse homem. E os pais, com medo, falaram: não, ele já é de maior, ele responde por si. Lá no versículo 25,
Lá no versículo 25, pela segunda vez, eles perguntaram: quem abriu os teus olhos? Só pode ser um pecador que abriu os teus olhos. E ele respondeu assim: não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia, Jesus. Irmãos, a decisão é individual. A decisão não é coletiva. Você não pode definir pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas se essa palavra hoje tocou ao teu coração, e a partir de hoje você entende que você quer ser tocado por Jesus, e que teus olhos venham abrir, para que você possa enxergar tudo de forma diferente. Para que, a partir de hoje, você não ande só pelos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais. Nós vamos orar por cada um de vocês. Se coloquem de pé. Orianda lavachore, canta lavassou. Aleluia, Jesus está aqui, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Ele fica alegre com glória a Deus. Ora manassore, canta lavachou. Rianda lavassore, canta. Amém, papai. Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos cantar um louvor agora. Nós vamos louvar ao Senhor. E o Senhor está passeando agora no meio da igreja. Cante. Abra o seu coração. E adore ao Senhor. Aleluia. Volto a repetir, às vezes você não está contemplando, você não está com os olhos abertos, não é porque você está em pecado, não é isso. Mas essa noite é uma noite em que o Senhor quer tocar os teus olhos. E se você tem o desejo de ser tocado pelo Senhor, e tem o desejo de descer, de ir até o tanque, e lavar os teus olhos, assim como esse homem fez, eu creio que o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais. E eu te chamo para que você venha aqui à frente. E nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você para que os teus olhos venham abrir. Assim como Paulo diz que os seus olhos caíram como se fossem escamas. E a partir desse momento, a tua visão de reino, a tua visão sobre Jesus, a tua visão sobre muitas coisas vai mudar. E se você está disposto a receber uma oração, venha até aqui à frente, porque o Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Está com a lama pronta. Mas
Mas eu quero dizer que a partir desse momento não mais será a mesma coisa. Aleluia. Venha que nós vamos orar por vocês.